obrigado mais uma vez por você estar me permitindo falar com você. Eu quero falar hoje sobre um assunto bastante polêmico e que tem sido motivo de grandes discussões no meio dos evangélicos. Todo mundo, na verdade, tem falado dos escândalos que vem ocorrendo com os nossos líderes, né? Líderes religiosos. Quando eu falo líderes religiosos, eu estou falando de todos aqueles que se conhecem como representantes de alguma igreja, de algum ministério, de alguma denominação. Não são poucos os assuntos, as matérias que são veiculadas nos meios de comunicação, tratando de escândalos envolvendo líderes eclesiásticos. E a gente assiste, e a gente fica em casa fazendo julgamentos, fazendo juízo, né, da situação, e a gente não analisa a questão bíblica, porque tudo isso, na verdade, é cumprimento da palavra de Deus, que diz que nos últimos dias surgirão esses falsos cristos, esses falsos líderes, esses falsos pastores, que lá em Isaías 56:11, eles recebem um outro nome, que é cão, né? Os cães. Aqueles que se dizem líderes, que se dizem pastores, que se dizem representantes de Deus, mas na verdade são enganadores, são falsos profetas. E esses enganadores e falsos profetas, eles estão incluídos lá na relação daqueles que ficarão de fora, que está lá em Apocalipse 22:15. Esses cães de Isaías 56:11, eles aparecem lá na relação daqueles que estão excluídos do céu. Os cães, lá em Apocalipse 22:15. Portanto, eu quero dizer para você, amado amigo, amiga, irmão e irmã em Cristo, que está me assistindo, não se assuste quando você ouvir falar de falsos mestres, de falsos pastores, de falsos doutores do Evangelho, quando esses cidadãos aparecerem envolvidos em escândalos, desvios de recursos, que estão usurpando o dinheiro da congregação, que estão enriquecendo às custas dos dízimos e das ofertas da igreja, não se assuste, porque esses ficarão de fora. Esses estão com os nomes na relação, mas não dos que vão para o céu, daqueles que vão ser julgados, condenados pela ira de Deus e julgados com Satanás. A gente sabe que é um assunto difícil, é um assunto complexo, mas causa indignação a muita gente. A mim, pelo menos, causa, quando eu ouço, quando eu leio sobre esses falsos mestres, esses falsos líderes que mancham a moral, o respeito, a dignidade daqueles que realmente têm compromisso com Deus. Se você disser, mas tem pastores que são ricos, tem pastores que são milionários, obviamente que sim, tem. E olha só, tem gente que é rica no meio evangélico, no meio cristão, mas que eram empresários e tinham uma vida já muito bem sucedida antes de vir para a igreja, antes de se tornarem líderes cristãos, pastores, enfim. Mas tem aqueles que realmente vieram para a igreja numa situação econômica muito difícil, uma situação econômica muito caótica, e hoje ostentam patrimônios invejados
patrimônios que nem os grandes empresários que trabalham uma vida nesse país conseguiram ter até hoje. Isso é fato, isso é verdade. Ninguém pode tapar o sol com a peneira, isso é verdade. Existem entre nós pessoas que se enriqueceram, pessoas que enriqueceram usando de aparatos, usurpando de recursos que são dos fiéis, recursos que são dos cristãos, dízimos e ofertas que são ofertados de coração a Deus e com o compromisso cristão de fé e fidelidade. Infelizmente, existem líderes que estão utilizando-se desses recursos para enriquecerem suas contas bancárias, enquanto que muita gente no meio da igreja está passando fome. E o que entristece mais ainda é saber que normalmente os que trabalham na igreja, normalmente os que fazem atividade na igreja, são os auxiliares desses líderes e que muitas das vezes não ganham quase nada, ou às vezes nem ganham mesmo, porque não tem um planejamento para também ajudar as pessoas que estão envolvidas na obra. A igreja, comparada a uma empresa, é comparada a uma empresa sim. Ela tem uma administração financeira, ela tem uma burocracia que se pratica diariamente, ela tem secretaria e ela é administrada. Existe um presidente, que vamos colocar em tese, é o pastor da igreja, o líder cristão, e os seus funcionários, digamos assim, que são os auxiliares, os diáconos, presbíteros, pastores auxiliares, evangelistas. E esse pessoal, infelizmente, não ganha nada praticamente na igreja para fazer o trabalho. A única pessoa que ganha é o líder maior, ou seja, é uma empresa que só paga o patrão. Os demais funcionários não recebem nada. Mas é um assunto polêmico, é um assunto que quando a gente discute gera algum tipo de repercussão negativa, nem todo mundo compreende a posição da gente. Mas eu espero que quando esses líderes falsos, quando esses líderes que são enganadores, que são usurpadores dos dízimos e das ofertas dos cristãos, dos fiéis, aparecerem com seus nomes nos jornais, nas notícias de televisão, envolvidos em escândalos, não se preocupe, eles estão na relação dos cães e esses tais ficarão de fora, de acordo com a palavra de Deus. Sirva a Deus, obedeça a Deus com sinceridade e proteste contra os erros que você observar. Isso não é pecado. E Deus não vai te punir por querer ver a verdade. Esqueça essa história de que se você tocar no giro você vai morrer. Isso é papo furado para amedrontar. Isso é papo furado, isso é história para te causar pavor, para te causar medo. Não toque no líder quando esse líder estiver fazendo a coisa correta. Quando esse líder estiver agindo dentro da palavra. Mas quando você perceber que esse líder está cometendo atos ilícitos, atos totalmente contrários à palavra de Deus, não se cale, porque se você se calar, isso é omissão. E omissão é crime. E omissão é pecado. Muito obrigado a você. Fique na paz de Cristo. Que o amor de Deus esteja com você e com a sua família. Até a nossa próxima videoaula. Que Deus te abençoe.